Olá, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula dessa semana. Tendo em vista que não podemos nos reunir presencialmente na escola, então resolvi fazer essas videoaulas para auxiliar vocês nas atividades da semana. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar fazendo uma revisão, uma reprise do que a gente viu até o momento. Vimos até o momento conjuntos, né? Vivemos como é um conjunto, como se forma, lei de formação, diagrama de Venn, né? Vemos as operações com os conjuntos, como conjunto união, conjunto interseção, e finalizamos com intervalo na reta real. Para dar continuidade, vamos agora trabalhar com funções. Mas para começarmos, vamos ver somente o básico, somente a introdução de funções. Meu nome é Juarez, serei o professor de vocês nesse momento. Função afim. Função afim seria o quê? Quando existem dois números reais, sendo esses números A e B, tal que formem a função de x igual a A vezes x mais b. Essa é a formulazinha geral da função do primeiro grau, sendo que para todo x pertence aos reais, tá? Formulazinha geral, essa é a fórmula que representa a função afim, onde o f de x pode ser representado também pela letra y, e o b seria o termo independente, ou seja, o termo que está isolado, aqui sem a variável x. Para entender melhor a função do primeiro grau, perceba que a função é representada por dois termos, tá? O primeiro termo, o a, que acompanha o x, seria uma variável qualquer, tá? Lembrando que esse x tem que ser um número pertencente ao conjunto dos reais. E a variável independente, variável não, perdão, o termo independente b, tá? Onde a e b são os coeficientes dessa função. Como exemplo, se eu peguei quatro funções, onde eu quero identificar quem são os termos, os coeficientes dessa função. Exemplo, no item A, nós temos a função de x igual a x a 5x mais 3. Quem seriam os termos independentes? O termo independente dessa função seria justamente o 3, tá? E o outro termo seria o coeficiente que vai em conjunto com a variável x, que seria o 5. Então, os coeficientes dessa função seriam justamente quem? A igual a 5 e B igual a 3. Seguindo o mesmo exemplo, vemos o item B. O item B temos a função de x igual a 7 mais 13 vezes x. Notem que tem uma pequena diferença, tá? Os termos estão trocados, a ordem deles estão trocados. Então, não se preocupe, não tem problema nenhum esses termos estarem trocados. O A continuará sendo o mesmo e o B continuará sendo o mesmo, tá? Somente houve a troca de sua posição. Nesse caso aqui, o termo independente seria quem? O 7. E o outro coeficiente seria o 13. Um detalhe, sempre se atentando com o sinal, tá? Os termos aqui do item A são positivos, então os coeficientes serão positivos. Nesse caso aqui, nós já vamos ter um coeficiente negativo, então esse coeficiente permanecerá com o mesmo sinal que tiver na função, que seria o sinal de negativo. O termo independente do item C seria menos 15. E do coeficiente A seria 1 sobre 3. Mas, professor, o A é uma fração. Tem algum problema? Não. Os números,
em forma de fração pertence aos conjuntos dos reais. Lembre-se lá no comecinho da aula, que na função os termos A e B, o x tem que pertencer aos reais. Então, não tem nenhum problema. Já no item D, a função f de x igual a 2x. Opa, aqui nós temos o pulo do gato. Aqui nós temos o seguinte, só aparece um termo. Quando aparece só um termo, o outro termo será igual a zero. Nesse caso, eu só tenho o termo A, que é 2 positivo. E o B? O B não aparece. Então, logo, esse B será quanto? Zero. Aqui embaixo nós temos novamente a fórmula, a representação da função do primeiro grau, no seu modo geral. Tá? Função de x é igual a, que pode ser qualquer número dos reais, vezes x, que também pode ser qualquer número do conjunto dos reais, mais b, que seria o termo independente dessa função. Vamos ver o exemplo 2. No exemplo 2, eu já trago uma função de uma forma contextualizada. Tá? Eu venho já trazendo um problema matemático onde eu vou ter essa resolução com a função. Nem sempre as questões irão com a função já direta para você aplicar as ideias, a formulação, as regrinhas de função. Tá? Às vezes vem um texto e você vai ter que interpretar esse texto. Eu gosto muito de falar com meus alunos que matemática e português estão lado a lado. Tá? Se você é um bom aluno em português, com certeza você vai ser um bom aluno em matemática. Principalmente se você estiver encarando questões do Enem. Questão do Enem, eles adoram colocar textos enormes, né? Onde ele conta toda uma história para depois vir o que pediu, o que ele quer ali para você resolver, tá? Nesse caso, Fred pegou um táxi esse táxi cobra R$5 pela bandeirada, tá? Ou seja, esses R$5 é uma taxa fixa. E R$2 por quilômetro rodado. Ou seja, se ele rodar 10 quilômetros, ele vai rodar esses 10 quilômetros multiplicado por 2. Tá? Esse 2 aqui é a unidade de medida, o valor da unidade de 1 quilômetro. Ao percorrer 20 quilômetros, quanto Fred pagou ao motorista? Pronto. Vamos identificar quem são os nossos termos. 2 seria o quê? O meu coeficiente A, tá? Ele seria um termo que vai multiplicar com um valor em específico, um valor que vai sempre estar variando, tá? Nesse caso aqui, o que vai estar sempre variando vai ser o quê? A quilometragem. Fred podia muito bem ter percorrido 30 km, 40 km, 500 km. Então, sempre vai variar em função da quilometragem que ele percorreu. Então, o termo A seria os R$2. Já o termo B, o termo independente. O termo independente sempre será o quê? Sempre será aquele valor que nunca vai variar, aquela constante. No caso aqui, o que nunca vai variar é o 5. Independente de onde você pegar o táxi, esse táxi sempre vai cobrar os R$5, tá? É uma taxa fixa. E o x seria o valor que vai sempre variar, né? Nesse caso aqui, ele deu a ideia de que o Fred percorreu somente 20 km, tá? Então, vamos assumir que x seja 20 km. Tendo em mente a fórmula geral da função de x é igual a vezes x mais p, vamos substituir quem serão os nossos termos, tá? O x é o que sempre vai estar variando, seria os 20 km, tá? A gente está trabalhando em função de 20, tá? Função de x igual a, quem é o termo, o coeficiente A, R$2. E o valor que vai estar sempre variando, 20 km, tá? Mais o termo que sempre vai ser uma constante, sempre vai ser um valor fixo, que seria o caso 5. 2 vezes 20 dará 40, né? Mais 5, 45, tá? A função de 20 será igual a quanto? 45. Ou seja, então Fred pagou R$45 pela corrida, tá?
A função dessa questão em específico seria função de x igual a 2 vezes x mais 5, onde esse x, como eu já falei, vai variar de acordo com a corrida. Tá? Se ele correu 10 km, então eu vou substituir por 10. Se ele percorreu 15, vou multiplicar por 15. Se foi 50, vou multiplicar por 50. E por aí vai. Pegando o mesmo exemplo, tá? E vamos imaginar que ao invés de ter percorrido os 20 km, ele percorreu 10 km, tá? Vamos pegar a nossa função que já montamos, seria a função de x igual a 2x mais 5, tá? E aí onde tiver x, vou substituir não mais por 20, mas por 10, que é o valor que sempre vai estar variando, tá? Substituindo por 10 vai ficar 2 vezes 10 mais 5, tá? 2 vezes 10, 20, mais 5, 25. Então o Fred pagaria, se ele percorresse somente 10 km, R$ 25 pela corrida. Vamos para o exemplo 3. Quando a gente... assim, questões matemáticas envolvendo funções, eles adoram colocar questões envolvendo dinheiro, tá? Geralmente um salário, comissão de venda, é bem interessante, tá? Nesse caso aqui, o salário fixo mensal de um vendedor, se atente nessa informação, salário fixo mensal, ou seja, o que não vai mudar, sempre vai ser aquele valor, tá? O salário fixo mensal de um vendedor é de R$ 2.000. Até aí tudo bem. Mais 10% sobre as vendas efetuadas ao mês. Opa, professor, o senhor não falou sobre porcentagem. Essa daí é a pegadinha da questão, tá? Geralmente ele não vai te dar questões já diretas dizendo já os valores, tá? Ele vai te dar os valores meio que ocultos. Você tem um valor total, você tem um valor fixo, né? E ele vai te dizer que aquele funcionário ele tem direito a 10% em cima dos valores de tudo que ele vender, tá? Se, digamos, ele vendeu R$ 100, 10% desses R$ 100 será quanto? R$ 10, tá? Então, ele vai ter a comissão dele fixa de R$ 2.000 mais R$ 10 daquilo que ele vendeu, tá? Mas para interpretar isso, para colocar essa porcentagem na nossa função, eu não posso colocar direto a porcentagem em si. Eu tenho que colocar ele em um número decimal, em um número que eu possa trabalhar que esteja pertencente ao dentro do conjunto dos reais, tá? Que seriam os números decimais. Os números decimais estão presentes no conjunto dos reais. Nesse caso, 10% significa que é 10 dividido pelo seu 100%, tá? 10 dividido por 100 seria igual a 0,1, tá? Que é a mesma coisa que dizer que era 10%. Eu posso muito bem dizer que é 10%, eu posso dizer que é 0,10, tá? Mas nesse caso, como a gente está trabalhando na função, aplicando direto na fórmula, a gente vai trabalhar com os números decimais, ok? Então, a função de x será igual a 0,1, que é aquela minha porcentagem, que vai estar multiplicando pelo valor variável, que seria o quanto aquele vendedor vendeu, tá? Mais a comissão fixa de R$ 2.000. Aqui, nesse caso, nós já temos a nossa fórmula, né? Nós determinamos a função, seria a função de x igual a 0,1 vezes x mais 2.000. Já no item B, ele já pede que você aplique essa função. Quanto foi o salário se o mesmo vendeu R$ 30.000 ao mês? Eu não vou colocar R$ 30.000 direto na fórmula. Por quê? Porque esse aqui foi o valor que ele vendeu, tá? Ele não vai ganhar o valor integral do que ele vendeu, até porque a mercadoria não é dele, ele está vendendo por alguém, né? Ele é somente um vendedor, ele vai ganhar uma porcentagem daquele valor que ele vendeu, tá? Que como a questão já fala, que ele vai ganhar 10% em cima desse valor. Então seria o quê? Vai aplicar direto. Aqui eu coloquei y, mas pode ser f de x, tá? Eu já disse que é um tanto faz eu colocar somente. O que vai importar aqui nesse caso esse y não vai fazer diferença, tá? Tanto faz eu colocar como só y como colocar f de x, tá bom?
que vai importar mesmo é na sua formação geral dessa minha função, ok? Eu já tenho minha função, que é 0,1 vezes x. Esse x vai ser, eu vou substituir pelo valor que o vendedor vendeu de mercadoria, né? E somar com com o seu valor fixo, tá? O seu salário, que é R$ 2.000. Bom, multiplicando 0,1 multiplicado por 30.000, eu vou ter 3.000 o valor. Bom, então esse valor aqui de 3.000 já é o valor que vai somar com o valor fixo e o valor total que eu vou ter desse vendedor, né? O salário que ele vai receber naquele mês, tá? Então seria 3.000 mais 2.000, que é igual a 5.000, tá? Então, aquele vendedor receberá R$ 5.000 naquele mês, tá? Lembrando que esse valor aqui pode mudar. No próximo mês ele pode muito bem vender somente 25.000, 20.000, então vai mudar esse valorzinho. O que não vai mudar é a porcentagem que ele vai ganhar em cima e o valor fixo, tá bom? Esse valor aqui não vai mudar, tá? Os termos não vão mudar, vão ser os mesmos, só vai mudar a variável x, ok? Então, finalizamos aí a nossa aula, tá? Eu desejo a todos uma boa semana, tá? E até a próxima aula, tá? Lembrando, siga a gente no Instagram, tá? Esse é o meu Instagram pessoal, esse é o Instagram da escola, tá bom? Nos procure, pesquise, perguntem, tá? Estarei sempre disponível a vocês, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Valeu!